Para que o sangue real fosse mantido intacto, foi preciso conservar a pureza da linhagem. Isso significa que eles precisariam se casar entre eles e manter a próxima geração com um sangue puro. Mas a endogamia teria um preço a ser pago ao longo do tempo. Todas as doenças passadas geneticamente de pais para filhos foram piorando graças às mutações genéticas. Esse tipo de pacto entre os reais fez com que até uma monarquia inteira fosse extinta, como aconteceu com os Habsburgos. Apesar desses problemas, esse tipo de casamento era completamente normal na época. Neste vídeo iremos ver 10 membros reais que passaram por mutações, mas antes de começarmos, já se inscreva no canal e deixe seu like. Agora vamos ao vídeo! Tutankhamon. Não teria personagem melhor para começarmos este vídeo que Tutankhamon. Ele era muito mais do que um membro real, pois todos da sua família eram tratados como deuses lá no Egito Antigo. De acordo com os filmes sobre esse faraó, ele era um homem forte, bonito e cheio de vida, mas essa não era sua realidade. Os faraós tinham por obrigação se casar com suas próprias irmãs e as consequências dessa união foram catastróficas. Especialistas conseguiram reproduzir a possivelmente real imagem do faraó, isso graças a um estudo bem aprofundado sobre genética. Dentes proeminentes, pé esquerdo torto e quadris largos, além de uma condição que o fazia parecer sem mandíbulas, bem diferente do que vemos nos filmes, não é? Rainha Vitória, a primeira. Chegamos agora na Europa e com isso não poderíamos deixar de falar da que era considerada a avó da Europa. Ela sofria de hemofilia, um distúrbio que afeta a coagulação do sangue. É um distúrbio hereditário, mas seus pais não carregavam o gene e por isso não se sabe se tratava de um caso novo, sendo ela a primeira. Há histórias contadas de que Vitória é fruto de um deslize de sua mãe, a rainha, e o homem a qual ela teve relações carregava o gene, ou seja, Vitória não seria a filha legítima do rei. Bom, isso não temos como saber e não entraremos em espaço embaraçoso. Os descendentes dela sofreram com esse distúrbio, especificamente 3 filhos, mais seus netos e bisnetos. Seu avô Jorge III também sofreu com várias doenças por causa da endogamia. Alexei Nakoliev. Alexei era o filho mais novo dos Czar da Rússia e talvez o mais gritante que veremos das mutações genéticas. Ele nasceu com hemofilia e precisou lidar com muitas dores durante a sua vida que não foi muito longa. Em um episódio de crises de dor, ele gritou para sua mãe desesperadamente implorando para que o deixasse morrer. A mãe de Alexei, Alexandra, se convenceu que iria curar seu filho se o deixasse nas mãos do monge louco Rasputin. Ele herdou o gene da mãe, que herdou da sua avó, a rainha Vitória da Inglaterra. Toda a família real foi assassinada por bolcheviques. Infelizmente, Alexei morreu aos 9 anos. Carlos I. Carlos I da Espanha exibia sua mandíbula herdada da casa de Habsburgo. Esse tipo de característica foi atribuído como termo e qualquer um que nascesse com esse defeito era indicado como mandíbula de Habsburgo. Carlos não gostava nem um pouco da sua condição. Ele ficava bastante aborrecido e se sentia dessa maneira porque certa vez seus súditos ouviram comer e seus olhares indiscretos fez com que ele se trancasse para comer sem que fosse incomodado por eles. Carlos, além da mandíbula, sofria também de epilepsia e o que o levou para a cova foi a gota. Carlos II. Se Carlos I sofria com diversas doenças herdadas geneticamente, o segundo não sairia livre dessas e de outras também. Ele sofria de prognatismo facial. Era praticamente impossível de mastigar sua comida, o que o deixava bastante bravo o tempo inteiro.
Chamavam-no de o enfeitiçado por causa de todas as suas doenças. Apesar de todas elas serem hereditárias, a sociedade da época não entendia e logo achavam que ele teria sido amaldiçoado. Além de sua mandíbula, Carlos sofria com acidose tubular renal, não eliminava sangue ácido na urina. Carlos nasceu tão frágil que precisou ser amamentado por 14 enfermeiras diferentes. Sofria de raquitismo por falta de vitamina D, já que não levavam ele ao sol com medo de outras doenças. Por causa disso, ele só começou a andar aos 8 anos. Assim como seu pai sofria de epilepsia até seus últimos dias e além de todas essas doenças, era completamente viciado em chocolate e por isso sofria de diarreia e dor de barriga constantemente. Todas essas doenças geravam um atraso cognitivo nele, por isso aprendeu a ler somente aos 10 anos, além da hidrocefalia que o fazia sentir muita dor de cabeça. Já perdemos a conta da quantidade de doenças que já citamos aqui, mas não para por aí. Carlos sofria também da síndrome de Klinefelter, o que o tornava estéril. Isso incrivelmente principiou a Batalha dos Habsburgos e dos Bourbons pelo trono por causa da incapacidade de Carlos II ter filhos que o herdaria. Os Bourbons ficaram no poder. Jaime I. Jaime era o primeiro na Inglaterra e posteriormente se tornou o sexto da Escócia. Ele sofria de uma doença chamada porfíria, que é causada por um defeito na produção de enzimas da hemoglobina, responsável pelo transporte do oxigênio no sangue. Por conta da doença, ele tinha bastante dor no estômago, urinava na cor vermelha e alguns problemas mentais. Teve problemas para andar porque era muito frágil. Herdou esse gene de seu pai e passou também para seu filho. Jorge III. Ele foi avô de Vitória e, assim como muitos outros, sofria de porfíria. Todos se questionavam se Jorge poderia realmente governar, já que ele tinha ataques desproporcionais a situações e surtos de esquizofrenia. Isso fez com que o reino inglês sofresse algumas mudanças bem significativas. Jorge perdeu várias colônias, inclusive a que hoje conhecemos por Estados Unidos da América. Henrique VIII. Henrique é muito conhecido por algumas coisas, entre elas pela decapitação de suas esposas e pessoas próximas amando dele. Não foi só isso que o tornou uma figura na história. Ele tinha várias doenças devido às mutações que ocorreram em seu gene. Sofria da síndrome de MacLeod, que afetava seu cérebro, sangue, sistema nervoso e o coração. A doença também o impossibilitava de ter filhos e foi justamente por causa dessa condição que Henrique perdeu sua sanidade e ordenou a execução. Era obeso e tinha dificuldade em se mover por causa também da deterioração muscular. Posteriormente, Henrique, devido à dificuldade cognitiva, se tornou demente. Vitória Eugênia de Battenberg, neta da rainha Vitória, herdou seus genes e se casou com Alfonso. A hemofilia que levou de sua avó até a Espanha foi constantemente reprovada por sua sogra, Maria Cristina de Habsburg. E posteriormente seu marido Alfonso também perderia o interesse e cometeria inúmeras traições. Ele, por sua vez, pagou pelas suas infidelidades com joias caras a fim de ter o perdão de Vitória Eugênia. Todos eles pagaram um preço caro para manter a pureza e sua linhagem, não é mesmo? Ficamos assustados com a quantidade de doenças que podem ser herdadas. Mas e você? Qual membro real te deixou chocado? Conta pra gente nos comentários, compartilha com seus amigos e não esqueça de deixar seu like para que possamos chegar a cada vez para mais pessoas.